pessoal, estamos começando o nosso primeiro culto mob no YouTube. Agora nós somos youtubers de verdade, né? Aí já pra gente começar a deixar igual o youtuber, se você não é inscrito no canal, baixa aí, rola a tela pra baixo aí, já clica no botão de se inscrever. Já deixa o seu like. Deixa o seu like. E ativa o sininho pra você ficar sabendo toda vez que a gente postar vídeo aqui. Tá, beleza. Então, vamos começar? Vamos começar. Usar a mão.
nossa temática de hoje, ela é voltada para a família, para nossa família, para sua família. Ontem foi o Dia da Família, Família. 15 né? de maio. 15 de maio, Dia da Família, e a gente queria trazer à luz da Bíblia, pelo pouco conhecimento que a gente tem, mas pelos nossos quase 10 anos de casado. Ó, quase 10 anos. Quase 9. Quase 9. É. Viu? Como é que Quase é as 9. coisas? São quase 9 a quase 10. É. Não Tá passo. Quase 9 anos de casado. Uma dica pra vocês: não se esqueçam a data do casamento. Não se esqueçam quantos anos vocês têm de casado, beleza? Primeira dica, fica a dica. Hashtag. Um pouco do que a gente passou, o que a Bíblia fala, da nossa paciência um com o outro, mais da parte dela comigo, né? E a gente aprendendo sobre a gente se conhecendo todo esse tempo. E é isso que a gente vai tentar passar para vocês. E agora a gente vai cantar aquela musiquinha. Casa de bênção. Casa de bênção. Abençoar nossas vidas, nossas fortunas. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração,
Glória a Deus. A gente pensou em fazer essa temática da família, porque ontem foi o dia da família, né, dia 15 de maio, e também porque, assim, nesse momento em que a humanidade, né, não vou nem dizer o Brasil, a sociedade, a humanidade está vivendo, a família tem sido verdadeiramente, assim, o que a gente tem, é o que nos está motivando, é o que nos motiva a ficar em casa, e assim, é o que a gente está tendo mais tempo para a nossa família, né? Todo mundo, acredito que em geral, quem gostava de sair muito com os amigos não pode sair, então não pode passear, não pode ir na casa de ninguém. Então acaba que você tem mais tempo de conviver com a sua família, então eu acho que é legal a gente fazer essa reflexão, né? Sim. É interessante, é válido, até para os jovens mesmo. A maioria dos jovens no meio cristão, nessa faixa etária aí de 20 e poucos anos, 22, 25 anos, você está dentro de uma transição, onde você está saindo do teu seio familiar de filho, não sem deixar de ser filho, porque você vai continuar sendo filho da tua mãe, do teu pai. Você está saindo daquele seio familiar, você está constituindo a nova família. Você está se unindo a outra pessoa, você está constituindo a nova família. Todo mundo passa por isso. Nós passamos por isso. É uma transição para alguns mais complicada do que para outros. Até pelo espelho que você tem, pela experiência que você tem, pelas experiências que compartilham com você. Essa nova fase da nossa vida, ela pode ficar mais simples ou ela pode ser uma fase mais dura, dependendo de nós mesmos. Então, eu queria passar aqui, primeiramente, um pouco da nossa história, da nossa família. Quando a gente casou, a gente se mudou, foi para outra cidade, tentar começar realmente uma vida nova, uma vida que a gente desejava, sabe? Só nós dois. E assim, para os olhos de muita gente, se for pegar a nossa história, deu tudo errado no começo. E assim, até para os nossos olhos naquele momento, estava dando tudo errado. A gente pensou em desistir, a gente pensou em voltar para casa do pai, achou que não estava pronto. Às vezes você acha que não está pronto para encarar aquela nova realidade. Assim, dificuldades emocionais, espirituais e financeiras. E junta isso tudo, a dificuldade financeira é osso, viu? Dificuldade financeira é osso. Mas, querido amigo, querido chofencinho, queridas chofencinhas, se você constitui uma família e você tem no início dela, não é nenhuma receita de bolo não, mas se você tem no início dela dificuldades financeiras, cara, e você consegue contornar isso, você consegue superar isso tudo, você se alicerçar, você se embasar na palavra de Deus, você chamar, e vem aqui, minha base, vem aqui, você esposo, vem aqui, e você conseguir pegar aquela situação e se fortalecer diante daquela situação e sair dali melhor e sair dali pronto para novas lutas que vão acontecer e vão acontecer na sua vida, sempre não vai parar. Se você não tiver mais dificuldades financeiras, você vai ter dificuldade com seu filho, você vai ter dificuldade emocional, você vai ser ansioso, você sempre vai ter uma dificuldade na sua vida, isso nunca vai parar. E essa aliança,
esse alicerce que você constrói dentro do seu casamento, ele serve para duas coisas. Primeiro, forjar uma nova pessoa em você. Você se forja uma outra pessoa. Eu já não sou mais aquele menino despreocupado de tudo, que a maior preocupação era saber se a média das provas do colégio ia dar 7 ou não, se eu ia conseguir acordar na hora de ir pro colégio para não levar falta. Eu não sou mais aquele menino. Esse relacionamento me transformou numa outra pessoa. Esse relacionamento transformou a minha esposa em outra pessoa. Saiu daquela menina, se formou uma mulher preocupada dentro de casa, uma mulher que trabalha, que sustenta, que olha para nossa filha e se preocupa com o futuro, se preocupa com a educação dela. E esse relacionamento forja outras pessoas. Assim mesmo, você faz isso consigo mesmo. Eu virei uma outra pessoa, não saindo da tua personalidade, mas te melhorando. Chegou a mensagem aqui. Mas te melhorando como pessoa, fazendo de você um nível mais elevado. E também a nossa nova situação, a situação que a gente está vivendo há 1 ano e 8 meses, que é forjar mais uma pessoinha, nosso fruto do nosso relacionamento, que hoje a gente vem para educar, para se preocupar com o futuro e para entregar para o mundo uma boa pessoa, uma pessoa que vai fazer uma diferença no meio cristão, no meio social e no meio familiar. Quando a gente casou, a gente passou por esse processo, né, de mudança, e é inevitável, acontece com todo mundo. A gente passou por esse processo de moldagem de nós mesmos, e agora nós estamos nesse processo de moldar um ser humaninho, uma pessoinha para o mundo, e tem sempre muita preocupação, assim, não só com a questão de sustento mesmo, de fornecer o que ela precisa, de poder ter condições de dar o que ela precisa, mas de poder criar uma pessoa que vai fazer diferença no mundo, uma pessoa forte, que não vai se abater pelas dificuldades, porque vai ter dificuldades, porque ela vai passar por problemas na vida, e ao mesmo tempo que a gente tem que fazer ela ser forte, a gente tem que fazer ela ser amorosa, a gente tem que saber ensinar ela a ter empatia, né, a ter amor ao próximo, a ter atenção, uma certa delicadeza para ver as outras pessoas que estão em volta dela. Não é uma missão fácil, não. Não é uma missão fácil. A gente vê que ela tem, no começo, quando a gente estava aqui ensinando ela queria bater na gente. Aí a gente ensinava que não podia bater, para ser carinhosa, para fazer carinho, mas que fosse uma pessoa que quando caísse não chorasse por qualquer queda, entendeu? Ter essa é complicado você esse meio termo, e cara, é a primeira vez. Eu nunca fui pai de uma menina de 1 ano e 8 meses. Então é uma situação nova, e que se não houver esse diálogo, se não houver essa cumplicidade entre o que a minha esposa fala e o que eu falo, o que ela faz e o que eu faço, se não houver essa cumplicidade, se eu acreditar que eu sou o dono da razão e eu estou certo, se ela fizer a mesma coisa, a gente acaba confundindo a cabeça de um outro ser humano. A gente acaba criando um certo transtorno nesse ser humaninho. E aqui a gente vai colocar agora um pouco do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa família, dentro da Escritura, dentro da Escritura Sagrada, que foi que pautou a nossa vida
principalmente nas dificuldades, nas horas de dificuldade, que nós achamos refúgio, nós achamos socorro em Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 24, leia aí. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Só 24? Só 24. Aí você faz aquele comentário. Que desse versículo, sejam sujeitas aos vossos maridos. Gente, esse termo ele é usado várias vezes na Bíblia, é citado em vários livros diferentes, do Novo e do Velho Testamento. E assim, ele por muitas vezes ele é interpretado de forma errada, até pelos antigos religiosos que diziam que a mulher tem que se sujeitar, ela tem que obedecer cegamente o marido em tudo que ele mandar, o marido manda na esposa. E não é assim que é o correto, não é assim que eu vejo, e pela assim, a nossa experiência de cristão mesmo, de Bíblia, a gente entende de uma forma diferente. Também não é o contrário, não é o oposto, não é verdadeiro, tá? Que a mulher não tem que respeitar o marido, que a mulher, ela conquistou, realmente a mulher conquistou o seu valor, mas não é por isso que ela tem que botar o marido debaixo do pé dela, debaixo do tapete. Aqui em casa, eu costumo fazer essa brincadeirinha, que quem manda aqui em casa sou eu, mas ele sabe que é uma brincadeira, porque é uma sociedade. Nós somos uma sociedade, só que pela Bíblia, isso foi Deus quem falou, não foi nós, não foi o pastor fulano, o homem é o cabeça. E quando a Bíblia usa aqui em Efésios essa comparação, que de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas aos seus maridos. Se você pensar nessa comparação, como a igreja está sujeita a Cristo, eu não consigo imaginar o fato da igreja se sujeitar a Cristo como uma coisa ruim. De maneira alguma, eu não consigo imaginar como sendo um fardo, como sendo uma coisa desagradável, como sendo uma humilhação. Pelo contrário, a igreja tem prazer em se sujeitar a Cristo, tem prazer em servir e dizer que serve a Cristo, que Cristo é o nosso Senhor. Então, quando eu vejo essa comparação, eu não consigo de maneira alguma ver como uma coisa negativa. Pelo contrário, eu vejo assim, quando Deus usa esse termo, quando a Bíblia usa esse termo, as mulheres se sujeitarem aos nossos maridos, é ser parceira, é ser companheira, é estar sujeita a uma liderança, que foi Deus que instituiu essa liderança, e estar ali para ajudar, para acompanhar no que ele precisar. Quero dar um exemplo aqui. Nossa, não estava no script. Não estava. Quando a gente casou, já que ele começou a falar do nosso casamento, né? Logo quando a gente casou, então eu sempre fui muito, vamos supor assim, muito quietinha, muito calada. E assim, na época a gente se mudou e assim, ele tinha muitos sonhos, muitos projetos, e eu ficava mais assim, não, tá bom, eu topo. Você quer fazer? Tudo bem, eu faço. Então tudo que ele queria fazer, eu aceitava. Não, quer fazer isso? Então vamos fazer. Eu concordava com tudo. Às vezes, eu nem sei, se eu não pensava direito se aquilo era realmente o que deveria fazer, se eu realmente achava certo, se eu realmente achava que ia dar certo. Mas ele queria fazer e eu amava ele era meu marido e eu topava. E quando as coisas começaram a dar errado e deram muito errado, o que aconteceu? Num dia que foi o ápice assim, né, assim, da nossa crise, que a gente estava numa situação muito complicada, eu acabei estourando, porque eu passei muito tempo só apoiando, concordando, sem me expressar, sem realmente analisar o que eu pensava. E quando a coisa estourou, eu joguei a culpa nele. Um dia eu falei pra ele que a culpa era toda dele, porque tudo foi ele que quis fazer. Só que depois disso eu comecei a pensar, mas ele só fez porque eu apoiei. Tudo que ele fez, todas as decisões que ele tomou, ele pediu a minha opinião. E eu apoiei ele em tudo. Então, assim, ele já estava vendo o nosso casamento como uma ideia de uma comunhão, uma coisa que tinha que ter parceria, que tinha que ter concordância. E ele estava fazendo tudo com a minha concordância.
Entendeu? E na verdade fui eu que errei em não analisar direito e não dar a minha verdadeira opinião. Fui concordando sem dar. Então hoje o que acontece? Eu já penso, às vezes até freio demais ele em algumas coisas, mas justamente porque eu tento corrigir, eu tento não repetir os mesmos erros do passado. E tem dado certo, né, amor? Assim a gente tá conseguindo levar. E é isso. Sujeição. Aí, esposa ser sujeito aos seus maridos. Não é concordância total com tudo que o marido faz. Você tem que se expressar, você mulher, você esposa, você tem que se expressar, você tem que falar, eu acho que isso está errado. É melhor você repensar isso. O homem, eu como esposo, véi, se você tá naquele caminho pra fazer, a pessoa fala assim, rapaz, não vai. É chato. Só que, tu terminou ou tu vai falar mais? Não, pode falar. Então eu vou entrar no meu versículo, que é o outro, né? Deixa eu passar aqui. A parte. Cadê? Do outro versículo, do versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Existe uma diferença entre o esposo e Cristo nesse negócio. Esposos, nós não sabemos de tudo. Cristo sabe. Essa é a diferença. Então, se você falar, vamos por esse caminho, e ela falar assim, você está errado, há uma possibilidade, há uma probabilidade de 50% ou mais de você estar errado. Entendeu? E isso com Cristo não vai acontecer, porque ele sabe todas as coisas. Verdade. Mas por que a sujeição, e agora eu vou puxar mesmo a sardinha para o casamento, que Cristo está no meio, aquele casamento no cordão de 3 dobras, aquele que é o marido, a esposa e Cristo. Por que a sujeição da esposa dentro de um casamento cristão, ela não vai ser uma coisa pesada, ela não vai ser um fardo pesado para a esposa carregar? Por quê? Porque o marido tem que cumprir os preceitos cristãos também. Amar a sua esposa. Eu não vou fazer nada para ela que seja altamente pesado, que vá causar-lhe sofrimento, se eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, ela pode estar sujeita à minha liderança, só que eu não tenho, dentro das escrituras bíblicas, a ordem, nem, como se diz, eu não tenho essa brecha para eu poder causar sofrimento à minha esposa. Então, se eu amar a minha esposa, eu vou ter que escutar a minha esposa, eu vou ter que tratar bem a minha esposa, eu vou ter que amar a minha esposa, eu vou ter que tratar ela como a pessoa que eu quero viver e como eu gostaria de ser tratado. Olha como dá certo. Você tem de um lado uma palavra que o significado dela é pesado, só que em contrapartida, no dever do marido, existe uma cláusula que tampa todas as brechas que você esposo, eu esposo, possamos machucar a nossa esposa. Você entendeu? Então, nessa receita, o casamento dá certo. Nessa receita, a família dá certo. Então, eu quero passar daqui. Então, assim, a gente colocou aqui a visão da esposa, a visão do marido dentro de um casamento, dentro de uma família. O que está faltando?
os filhos. A visão dos filhos. E isso é interessante, porque nós somos pais, nós somos filhos, e nós temos duas famílias, duas conjunções de famílias diferentes. Totalmente diferentes. Então, a nossa estrutura familiar, a minha e a da minha esposa, foram totalmente estruturas diferente. diferentes. Só que entenda, nós decidimos que nós íamos seguir em um caminho que nós achássemos certos, sem nos pautar pelas nossas experiências ruins. Ok? Então, eu vou lá para Josué. É isso. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Esse capítulo ele trata de quando Josué reuniu as tribos de Israel lá em Siquém para poder passar uma mensagem de Cristo para eles. Então, desde o versículo 2 desse capítulo, ele começa a falar: por que vocês, terra de Israel, por que tribos de Israel, vocês estão adorando a outros deuses? Lá atrás, nos antecessores de Abraão, eles faziam isso, mas Deus, no caso ele fala, mas o Senhor te diz que eu tirei Abraão daquela terra e eu enviei para Canaã. A ele prometi uma grande nação, e ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó desceu ao Egito, e eu tirei o povo de Israel do Egito. Os egípcios vieram atrás e eu travei o povo do Egito. Eu joguei o mar sobre eles. E enviei vocês para a terra dos amorreus. E eu entreguei os amorreus na mão de vocês. E ele começa a jogar na cara mesmo. Jogar na cara mesmo. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão adorando? Se vocês sabem que fui eu que fiz todas essas coisas. Aí ele fala no versículo 15 assim: contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviam, no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso foi Josué que falou. Cara, olha só que interessante. Eu e você podemos ter uma série de fatores na nossa vida, uma série de acontecimentos que levem a gente a ter desculpas no futuro sobre as nossas ações. Como assim? Existem coisas que acontecem com a gente que a gente fala assim: eu tenho trauma disso. Isso aconteceu comigo. Ou assim, a minha vida foi desse jeito quando eu era criança e eu vou seguir agora. Quando eu sou adulto, eu vou passar adiante. Para de passar adiante as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Não faça isso. Meu pai não estou falando do meu pai, não. Um exemplo. Meu pai me espancava quando eu era criança e eu vou fazer isso com meu filho. Não faça, não passe adiante essas experiências ruins. Então, o que Josué fala aqui nesse capítulo? É muito simples. Vocês estão fazendo. Vocês estão seguindo coisas que os pais de vocês falaram, que já estavam nessa terra. Só que eu fiz uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então,
nós fizemos uma decisão. Eu tive a minha família, a estrutura da minha família foi uma estrutura muito interessante. Eu sempre vi meu pai amando minha mãe. Sempre fui muito bem cuidado dentro da minha casa. Sou filho único. Olha só, filho único, criado dentro da igreja. Então, eu sou aquela pessoa que, sabe, veio num caminhozinho, mas escutei, durante a minha vida, escutei muita coisa ruim. Quando fui me casar, escutei dentro da igreja para que eu não fizesse isso, para que eu não desgraçasse a minha vida casando. Dentro da igreja, eu escutei isso. Eu escutei de pessoas que não foram felizes em seus casamentos. Ela falou assim: não faça isso com a sua vida. Eu me casei e não deu certo, só perdi tempo na minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, se um dia você precisar de um conselho de alguém sobre família, vá procurar alguém que está dando certo com a sua família. Se um dia alguém te falar, porque hoje em dia parece que o errado é normal e o certo é vergonhoso. Hoje em dia a infidelidade, ela é normal. Ela é normal. Se faz música para isso. Infelizmente Como se estivesse na moda. É moda. É moda. Infidelidade é moda. E ser fiel é out. Ser fiel a sua esposa, ao seu marido, parece que tá meio cafona, tá meio fora de moda. Reme contra a maré. Faça diferente. Dentro de um casamento, a sua melhor amiga, a sua melhor amiga é a sua esposa. O seu melhor amigo é o seu marido. Se você tem medo ainda de... Essa palavra, eu quero que você entenda bem ela. Você volte esse pedacinho, ouça de novo, para você entender o que eu estou falando. Se você tem medo de se entregar a uma família, de começar uma estrutura de uma família por medo de infidelidade, por insegurança, o problema pode estar em dois lugares. O problema pode estar em você. E o problema pode estar no lugar onde você está procurando a pessoa com quem você quer viver. Isso é uma das coisas que caracterizam um jogo desigual. Quando você procura alguém que não tem os mesmos desejos de vida que você tem. Os mesmos valores. E os mesmos valores. Então, a minha dica para você que quer seguir um casamento, quer ter uma família dentro dos preceitos cristãos, procura uma pessoa que esteja dentro dos preceitos cristãos. Procure uma pessoa que tenha valores iguais aos seus. E uma pessoa que esteja disposta a escrever uma história sem rabiscos do passado nas suas folhas do futuro. Uma pessoa que queira pegar uma página em branco e escrever dali para frente. Que pode ser aquela pessoa que sofreu, que teve experiências ruins, mas que fala assim: eu vou construir uma nova família e daqui para frente nós vamos ser duas pessoas melhores e nós vamos gerar frutos e nós vamos criar mais uma pessoa melhor e talvez 2, 3, 4 pessoas melhores. Pessoas que não tenham
essas experiências ruins para se embasar no futuro, mas que tenham experiências boas. Então, meu amigo e minha amiga, se você puder, dentro da sua do seu casamento, dentro da sua família, da geração dessa família nova que você vai fazer, faça as escolhas certas. Entre para o caminho certo do que fazer. Entendeu? Seja fiel. Confie na pessoa que está do seu lado. E demonstre confiança. Se você precisa, meu irmão, desconfiar da pessoa que está do seu lado, tem algum problema com você, irmão. Se você desconfia do seu cônjuge, tem algum problema com você. Você não escolheu uma pessoa certa ou você não estava pronto para isso. Então, meu amigo, faça a sua parte. Esposo, ame a sua esposa. Entendeu? Se você procurou a pessoa certa, se você foi nos lugares certos e a pessoa tem os mesmos valores que você, faça a sua parte. Esposa, faça a sua parte. Sujeite-se ao marido, à liderança do marido. E você já viu que na Bíblia não tem mandando a esposa amar o marido? Não. Não tem, né? Não, só o marido amar a esposa. Mas eu vejo isso de uma forma assim, que para a mulher é natural ela retribuir o amor quando ela o recebe. É natural que quando ela é bem tratada, quando ela é bem cuidada, ela retribua da mesma forma ou até mais, entendeu? Até com mais carinho, com mais cuidado. É mais natural para a mulher amar. É mais natural para a mulher cuidar. Já é da natureza dela, já foi meio que criada com esse objetivo. Não é bom que o homem esteja só. Então, por isso que Deus não reforçou para ela isso. Ele falou para o homem amar. Porque para a mulher é uma coisa, se ela receber o amor, se ela for bem tratada, se ela for amada, ela vai retribuir. Tô falando de uma maneira geral, tá, gente, de mulher. É só um recadinho também pros filhos, né? A gente falou muito aqui do marido, da esposa. A gente tem muitos jovenzinhos aí, solteiros, né? Que ainda não estão, pelo visto, assim, o casamento, assim, à vista nos próximos meses. Mas na questão da família. Depois que a gente casa, e principalmente depois que tem filho, a gente começa a entender tudo que a gente não entendia nos pais da gente. Tudo incrivelmente. Parece que antes, o que você via antes como uma aberração, como uma chatice, como uma, assim, só pra pegar no seu pé. Minha mãe só faz isso pra pegar no meu pé, só pra me encher o saco. Todo mundo faz isso, minha mãe deixa fazer. Depois, gente, é incrível. Depois que você casa, e principalmente depois que você tem seus filhos, você abre os seus olhos para aquilo e você vê, rapaz do céu, não acredito, meu Deus, não era que minha mãe estava falando, era o meu bem. Você entende tudo, é como se tirasse um tapa-olho que estava na sua frente, que estava, sabe, assim, te impedindo de enxergar. Então, assim, a gente está dando essa diquinha de agora. Sejam bons filhos. Sempre é um conselho que a gente ouve nos aconselhamentos para jovens. Se você for procurar uma moça para casar, um rapaz, procura um que seja bom filho, que seja boa filha. Então, assim, antes de você procurar um bom filho, uma boa filha para se casar, seja você um bom filho. Respeite os seus pais. Daqui a uns anos você vai entender tudo que eles estão fazendo hoje, que às vezes você não gosta, que às vezes é chato. Sim, você vai entender tudo. Eu tô falando igual uma velhinha, né? Tô falando igual assim a minha avó. Tá falando igual a sua avó. Mas é verdade, gente. É natural que a gente não entenda quando a gente nunca viveu. Mas às vezes a gente esquece que aqueles pais que estão falando aquilo, eles já foram da nossa cidade, já passaram por problemas bem parecidos com o nosso. Entendeu? Então, vamos terminar por aqui. Vamos, já tem 45 minutos. 45 minutinhos do nosso culto. Eu quero desejar para vocês que vocês sejam felizes nas decisões de vocês. E
não tenham medo de passar por dificuldades quando vocês forem formar famílias. As dificuldades vêm e elas não acabam. Elas mudam. Elas mudam, mas elas deixam você mais forte. E principalmente, elas te aproximam de Deus. Amém? Amém.